o consumo de energético está aumentando muito, mas você sabe quais as principais consequências do energético? Será que faz mal? Existem alguns efeitos colaterais, ou seja, pessoas que não devem consumir o energético? O que pouca gente sabe é que, por exemplo, crianças e adolescentes têm uma enorme precaução. Será que todo mundo pode consumir? E o problema, como muitas pessoas estão consumindo energéticos diariamente, isso pode estar atrapalhando, inclusive, o seu rendimento no trabalho, o seu sono, a sua qualidade de vida. Então, vamos lá um pouquinho que eu tenho para falar. Sabe-se que, de fato, o energético ele é uma substância que pode diminuir o cansaço, melhorar o estado de alerta, melhorar o desempenho físico, a capacidade do trabalho, memória, principalmente em quem pratica atividade física e também está num ambiente corporativo, ou seja, de trabalho. Isso ocorre principalmente por quê? Porque a cafeína e a taurina são dois principais nutrientes que são adicionados ali dentro do energético com essa capacidade, ou seja, estimulante e ergogênica, ou seja, de aumentar a performance, por exemplo, física. Qual que é o grande problema? Alguns energéticos também têm mais adicionado guaraná e ginseng, que são outros estimulantes do nosso sistema nervoso, fazendo com que pode potencializar esse efeito estimulante do energético. E isso eu aposto que você não sabia. O guaraná e o ginseng não é só a cafeína e a taurina que tem lá dentro do energético. Então, vamos lá. O que é importante vocês terem em mente? Que algumas pessoas, se consumir em excesso, pode começar a ter insônia, ou seja, despertares durante a noite, ou para ir ao banheiro, ou porque está dormindo mal, não consegue entrar no sono profundo, começa a ter dores de cabeça, aumento da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, e isso faz com que você trabalhe menos, dormir mal, aumentar os hormônios do estresse. Outras questões menos comuns de acontecer, que você pode associar com excesso de energético. Por exemplo, você está desidratado, você pode sentir a pele um pouco mais seca, ansiedade, convulsão, parada cardíaca. Então, esses são um dos principais problemas relacionados ao consumo desregulado ou com a quantidade não controlada de energético. Outra questão e um problema dos energéticos é que a maioria deles tem grande quantidade de açúcar. Isso vai fazer com que deixa obviamente mais docinho, é palatável, é gostoso, só que vai fazer você consumir mais do que deveria de caloria. Por exemplo, do que adianta você tirar o açúcar do cafezinho e consumir um energético cheio de açúcar? É um estimulante melhor. Lógico que você está consumindo energético com guaraná, com cafeína, com ginseng e ainda com açúcar. Então você vai ganhar mais peso, está consumindo mais caloria. Você consome em dose moderada o energético? Cada um dia sim, um dia não, um por dia. Que ele tem no máximo 50, 80 miligramas de cafeína numa latinha pequena, beleza, por quê? Que aí você pode escolher pelo energético sem açúcar, que ele tem um pouco de adoçante, então em termos de caloria ele vai ser um pouco mais benéfico. Mas lembre, o energético sem açúcar ele tem adoçante, mas ele também tem cafeína, ele também pode ter guaraná, ele também pode ter ginseng, ele também pode ter todos esses nutrientes. Quem não deve consumir energético? Mulheres grávidas, tá? Porque mulheres grávidas tem uma recomendação de consumir até no máximo 200 miligramas de cafeína. Eu falo isso lá no meu livro, Café na Mesa, tá? A descrição aqui embaixo, quem quiser adquirir ele. Inclusive está com promoção por R$40, está saindo o exemplar. E essa mulher, então, grávida, ela não pode consumir energético, primeiro porque pode extrapolar, como eu disse, a cafeína, e porque o excesso de cafeína, os nutrientes que estão ali dentro, pode o quê? Diminuir o fluxo de sangue e oxigênio, que é o ar para o bebezinho, ali dentro da placenta, fazendo com que prejudique o desenvolvimento do bebê, aumenta os batimentos cardíacos do bebê e ele tenha problemas ao nascer, por exemplo. Outras pessoas que não devem consumir são crianças e adolescentes. Sabe que a Sociedade Brasileira, então de Pediatria e americana, o que recomenda? Que o energético não deve ser indicado para crianças e nem adolescentes, porque a bebida pode prejudicar o quê? O desenvolvimento tanto do sistema nervoso como o
sistema cardiovascular, ou seja, o coração da sua criança e do seu adolescente. Qual a quantidade recomendada de energético? Primeiro você tem que olhar o rótulo. Por exemplo, se você pegar um rótulo, uma latinha de 470 ml, mais ou menos, pode ter até 500 mg de cafeína, ou seja, você consumiu o excesso já. Considerando que um adulto deve consumir em torno de 300 a 400 mg de cafeína, ou seja, uma latinha de 470 ml já pode ultrapassar a quantidade de cafeína. Por exemplo, tem energético de 1 litro, por exemplo, pode ter 400 mg de cafeína. Ou tem latinha de energético pequenininha que tem 80 mg de cafeína. Então, faz as contas. Se você consumir 3 latinhas de energético, em termos de cafeína, tá ok, tá liberado. Só que você não pode esquecer que a cafeína também tem outros alimentos, por exemplo, café, no chá. Inclusive, é isso que, se você é viciado em energético, substitua esse custo, inclusive, que você tem com o excesso de energético que você está comprando e esses malefícios que você pode estar sentindo no dia a dia por estimulantes naturais. Quais são eles? Anota aí para vocês saberem. Primeiro, o café. De fato, não há necessidade de tomar suplemento de cafeína, mas tomar o café. Café, 2 a 3 xícaras ao dia, além de ser um estimulante, está associado com redução de vários riscos de várias doenças. Por exemplo, câncer, diabetes tipo 2 e doenças neurológicas como Alzheimer e Parkinson. Outro estimulante é o chá verde. O chá verde você pode consumir gelado ou pegar a folha do chá verde, em torno de 2 gramas de folha do chá verde, fazer infusão com água quente, deixar por 10 minutos, peneirar depois e consumir esse chá. Também vai ter uma quantidade razoável de cafeína. Pode consumir também um guaraná em pó. O guaraná em pó, em torno de uma cápsula de 300 mg, vai ter uma quantidade de cafeína bem relevante para ser estimulante. E o cacau. De fato, uma colher de sopa de cacau 100% também tem em torno ali de 50 a 100 mg de cafeína, ou seja, uma quantidade relativamente alta. Vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostarem, envie esse vídeo imediatamente para os seus amigos, familiares que são viciados em energético e para você alertar eles e eles saberem quais outros estimulantes que eles podem consumir sem ter o efeito prejudicial, caloria ou todos aqueles relacionados à pressão ou dificuldade de dormir. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até breve.